Livro de Provérbios, tá? Continua eu e a Val aqui, pensando no livro de Provérbios. Hoje a gente está lendo Provérbios 31, verso 2. E diferente dos outros dias, a gente vai ler na linguagem de hoje, tá? Fala assim, Provérbios 31, 2. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Deus abençoe essa palavra no nosso coração. O que direi para o meu filho, Valdirene? O que direi? Pois é. É muito importante a gente saber, né, o que dizer ao certo para os nossos filhos. Hoje em dia nós vemos muitos pais dizendo para os filhos, olha, estudem, trabalhem, ganhem muito dinheiro, né? Dizendo para as meninas, estudem, conquistem sua independência, né? Para você não depender de marido, para você não depender de ninguém, né? Mas será que é isso mesmo que deve ser a nossa preocupação em falar para os nossos filhos? Né? Eu penso que nós devemos saber mesmo o que dizer. É muito importante que ao invés de a gente ter essa preocupação de ficar ensinando os nossos filhos, né, que eles têm que enriquecer, que eles têm que trabalhar, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. Né? Nós não vemos todo esse esforço em ensinar para os filhos como eles devem ser perante Deus, perante a palavra, como nós vemos em ensinar para os filhos que eles devem enriquecer na terra, né? E isso é muito perigoso, porque tem uma frase que eu li que fala assim que a gente se preocupa muito em deixar um bom mundo para os nossos filhos, quando a gente deveria se preocupar de deixar bons filhos para o mundo, né? Que bons filhos são filhos que seguem os preceitos de Deus. Precisamos deixar homens e mulheres que amem a Deus e que lutem pela causa de Deus, porque só assim nós vamos ter um mundo melhor, né? Então a gente se preocupa com o futuro, mas o futuro está ligado àquilo que nós ensinamos hoje, àquilo que a gente fala para os nossos filhos hoje. Então nós precisamos saber de verdade o que a gente está falando, o que a gente está ensinando para os nossos filhos. E ensinar de acordo com a palavra de Deus, né, os verdadeiros princípios e propósitos de Deus. Não é um problema ensinar o filho a buscar a riqueza, não é um problema ensinar o filho que ele de verdade tem que ter uma boa casa, um bom carro, mas se isso for o primeiro ensinamento, a cabeça dele vai ficar confusa. Exatamente. A gente começa ensinando a seguir a Deus, começa ensinando os princípios da palavra, e se ele tiver os princípios da palavra, não haverá problema em enriquecer com os princípios da palavra com ele. Exatamente, até ensinar o que ele vai fazer quando enriquecer. Para que vai ser usado todo o dinheiro dele, né? Porque para que ele vai enriquecer na terra? Se nós formos ver pelos princípios da palavra, nós vamos saber que você vai ter para compartilhar, para socorrer, né? Então a gente tem que ensinar o que de verdade tem valor, né? E o que de verdade tem valor é que eles amem a Deus sobre todas as coisas e que eles busquem, sim, se eles forem buscar ter boas condições financeiras, que isso seja para ser usado para o reino de Deus, para a glória de Deus, para compartilhar com aqueles que não têm, né? Que as meninas, elas busquem, sim, né, uma posição na sociedade, mas não para defender uma causa feminista, não porque elas precisam disso para serem aceitas, porque elas são aceitas em Cristo, né? Nossas filhas são aceitas em Cristo e o valor delas não está numa causa, está no sangue que Jesus derramou por elas. Então que elas busquem, sim, né, serem bem-sucedidas, mas da mesma forma que os homens, não para provar nada para ninguém, mas para que seja usado para a glória de Deus, para que o reino de Deus ganhe com isso, para que o reino de Deus possa
produzir mais na terra através da vida e dos recursos dos nossos filhos. Não adianta eles serem bem-sucedidos, mas não terem valores e princípios de acordo com a palavra de Deus, ou estarem longe da palavra de Deus. Não adianta. Deus não nos deu filhos. Eu achei interessante que ela fala assim: meu filho querido, resposta das minhas orações. Nós oramos pedindo a Deus um filho. Pedimos tanto a Deus um filho. E agora nós temos a responsabilidade de ensinar e de honrar a Deus que nos deu esse filho, ensinando os nossos filhos a viverem na terra como homens e mulheres de Deus. Amém. E se você é filho, valorize quando teu pai te apresenta em primeiro lugar a palavra de Deus. Não banalize, coitado do meu pai é ignorante, fica falando de igreja o tempo todo. Está pensando no melhor para a tua vida. Deus abençoe.